No quinto vídeo da série, eu, Marcelo Palma, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, estou analisando a MP e prosseguindo quanto às férias. O que a gente falou? O artigo 6º, previu que elas podem ser concedidas por ato unilateral do empregador em 48 horas, prazo mínimo de comunicação por escrito ou meio eletrônico. Essas férias não poderão ter período menor do que 5 dias corridos. Poderão ser gozadas de forma proporcional e considerando que o artigo não diz até mesmo de forma antecipada integral, mesmo se o empregado não tiver completado o período aquisitivo, poderão ser antecipados futuros períodos de férias, ou seja, é como se o empregado fizesse um prognóstico. Vou antecipar esse que eu já tenho, mas outros períodos aquisitivos que eu ainda nem trabalhei, férias decorrentes de períodos aquisitivos que eu nem trabalhei, eu preciso fazer um acordo escrito com isso. Seriam períodos ainda não adquiridos, mas eu antecipo diante da situação de calamidade. E a priorização para a concessão de férias para grupos de risco. Também falamos da suspensão diante da calamidade, das férias de profissionais da saúde e de outros que lidam com atividades essenciais, como distribuição e comércio de alimentos, serviços funerários, de acordo com os decretos federais, estaduais, municipais, previsto no artigo 7º, está lá. E a terminar a concessão e antecipação das férias individuais, o artigo 8º ele prevê uma circunstância que seria um refrigério para o empregador, um refrigério econômico diante da baixa circulação de capitais decorrentes da restrição de circulação de pessoas e, por conseguinte, clientes da sua atividade econômica, que seria o pagamento do terço constitucional de férias, não a supressão, mas o pagamento do terço constitucional de férias, lá na data do pagamento do 13º salário. Ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2020. Não é lá na data, mas até a data. Se o empregador dispor de caixa para tal, pode, e é recomendável que ele pague. Quando ele concede as férias, ou no prazo do artigo 9º da MP, pagar esse terço junto com a remuneração das férias. Mas considerando a situação de crise econômica que pode advir da circunstância excepcional, é lícito pela MP e é um refrigério, até mesmo considerando que esse terço ele tem um objetivo de garantir que o empregado tenha um lazer, viaje, um a mais para o empregado porque ele usufrui melhor as férias, mas ele vai ficar isolado, em quarentena. Estamos num regime especial de restrição de circulação de pessoas. Então, o que acontece? Pensando nisso, o presidente da República ele elastece no tempo o pagamento dessa parcela constitucional. Não suprime, porque é um direito constitucional, mas apenas protrai o pagamento até a data da parcela 13º. Então, até o dia 20 de dezembro de 2020. Por exemplo, isso... Vamos repetir, essas situações excepcionais somente durante a vigência da MP 927, decorrente do estado de calamidade, certo? E o mesmo se aplica se o empregado requer e o empregador concordar na conversão de 1/3, no pagamento de indenização, abono de férias, pagamento de 1/3, a conversão de 1/3 em abono de férias. Esse valor, se o empregador aceitar a conversão de 1/3, ou seja, 10 dias, o empregado o famoso vender as férias, e o empregador aceitar, o pagamento desse abono de conversão das férias, de 1/3 delas, vai ser feito somente, pode ser feito somente até o dia 20 de dezembro. Não é um prazo fatal, não é um prazo fixo. O empregador pode pagar essas parcelas antes? Pode. Ele pode resolver pagar em julho, em setembro, quando tiver fluxo de caixa, mas a MP estabelece um prazo limite. O terço constitucional e a conversão de 1/3 tem que ser pagas até o dia 20 de dezembro de 2020. O artigo 9º traz, por fim, uma flexibilização do prazo do artigo 145 da CLT. O que diz o 145? Que as férias devem ser pagas, a remuneração e o seu terço, até 2 dias antes do início do período de férias. O que fez
o artigo 9º, diante dessa crise econômica, a remuneração, né, não o terço é até dia 20 de dezembro de 2020, o prazo limite, mas a remuneração equivalente ao salário, né, e ela tem natureza salarial, com férias gozadas, né, ela deve ser paga até o 5º dia útil subsequente ao mês em que foi concedida as férias. Ou seja, concedi as férias em abril até o 5º dia útil de maio para pagar a remuneração das férias. Certo? Repetindo, o terço e conversão de o terço constitucional de férias, o terço a mais, e o abono de férias podem ser pagos até dia 20 de dezembro de 2020. Sendo que é lógico, havendo fluxo de caixa, é desejável que sejam pagos juntamente com a remuneração das férias. Por fim, o artigo 10 diz que, extinto o contrato de trabalho, por qualquer motivo, seja por força maior ou por um motivo não ligado à força maior, essas férias aí, né, elas têm que ser pagas no momento da rescisão, inclusive o terço. Entende? Inclusive o terço, né? Por quê? Vamos interpretar. A medida provisória prevê a proteção do emprego e da renda. Se não há mais emprego, né, não há motivo para se protrair esse pagamento até 20 de dezembro de 2020, do terço e do abono. Então, se o empregador escolheu rescindir o vínculo, né, ou houve um motivo de força maior, aí não houve escolha, aí esse pagamento vai ser feito das férias quando da rescisão. É uma interpretação que eu faço neste primeiro momento da conjugação dos artigos 8º, 9º e 10º. Isso busca a preservação do emprego. Se não há mais emprego, não há motivo para se protrair esses pagamentos. Bom, quanto às férias coletivas, as modificações estão entre os artigos 11 a 12, as férias individuais, antecipação entre os artigos 6º a 10. Quanto às férias coletivas, gente, o artigo 11, ele não mais limita, neste período de calamidade, a divisão das férias coletivas em apenas 2 períodos, conforme a CLT. Também não se aplica o período mínimo de 10 dias de férias coletivas previsto na CLT. Então, as férias coletivas, interpretando-se em conjunto com o artigo 6º da mesma MP, o artigo 11 com o artigo 6º, as férias coletivas podem ser concedidas num período mínimo de 5 dias corridos. E podem ser fracionadas em mais períodos, ou seja, mais do que 2. Tá? As férias coletivas, como explicado em vídeo anteriormente por mim, gravado na semana passada e já divulgado, as férias coletivas são quando o empregador dá férias a toda a empresa ou a um setor ou setores específicos da empresa. Já o artigo 12 é uma norma desburocratizadora. Ela diz que não se aplica mais os prazos de 15 dias para comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato, um prazo prévio, né? Previamente, antes de conceder as férias coletivas, a empresa tinha que comunicar ao sindicato e ao Ministério da Economia essa concessão. E por fim, gente, a MP traz o aproveitamento e antecipação dos feriados. O artigo 13 diz o seguinte, né? Que o empregador pode unilateralmente, desde que comunique os empregados no prazo de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico, tá? Antecipar feriados civis e religiosos. Por exemplo, feriado de 7 de setembro, em que o empregado tinha que ficar descansando, o empregador, neste período de pandemia, pode falar, olha, o feriado de 7 de setembro, tá? Está sendo antecipado, você vai ficar em casa. Lá em 7 de setembro, né, quando passou essa pandemia, né, você vai vir trabalhar, né, porque eu já te antecipei o feriado. Então, esse é o raciocínio, né? Quanto aos feriados religiosos, né, não civis, os feriados religiosos, uma sexta-feira da Paixão, né, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, né, e outros feriados religiosos, é importante que o empregado aqueça, já não é determinação unilateral, até pelo respeito ao sentimento de crença desse empregado, né? Então o empregado pode haver antecipação, desde que o empregado concorde e isso seja estabelecido por escrito. E por fim, esses feriados eles podem ser utilizados para compensar bancos de horas, né, positivos do empregado.